Curitiba narrou vários jogos da Série B em 2010, acompanhou ao longo da tua carreira aí, principalmente na Série B também, Série A. É um prazer ter o Curitiba de volta, né, a Série A. Sem dúvida. Não, o Curitiba é um time muito importante do futebol brasileiro, campeão brasileiro de 85, é importante para a primeira divisão do nosso futebol. Nós temos um time com essa representatividade, com essa história como o Curitiba, e muito interessante a gente esmiuçar aqui, né, Jorge Luiz, daqui a pouco com o Wilson, como está sendo esse trabalho que em tão pouco tempo tem dado um resultado tão positivo, né, para levar realmente o Curitiba de volta ao lugar que ele tem que estar, né? Sem dúvida. Wilson, antes de te fazer a primeira pergunta, a gente vai rodar um VT com imagens da campanha do Curitiba, campeão da Série B e também esse ano campeão do primeiro turno do Campeonato Paranaense. Antes mesmo do fim do jogo contra o Icasa em Juazeiro do Norte, a torcida do Curitiba já estava comemorando. O título estava garantido apesar da derrota, mas para deixar a conquista ainda mais bonita, Geraldo empatou a partida aos 42 do segundo tempo. Aí o time e o torcedor explodiram. Teve camisa comemorativa e muita festa no Ceará. Em Curitiba, buzinaço pelas ruas da cidade. Depois de 10 horas entre o voo e conexões, foi só o ônibus apontar na saída do aeroporto Afonso Pena e a loucura começou. Mas os jogadores não quiseram passar reto no meio dos fãs. O ônibus parou na saída do aeroporto e o torcedor que não pôde entrar no saguão de desembarque fez a festa bem pertinho dos ídolos. Hora da carreata até o Couto Pereira. Difícil conter a alegria na cola dos campeões. Cerca de meia hora depois, jogadores e comissão técnica no estacionamento do estádio. A festa completa está programada para sábado, quando Curitiba recebe o Guaratinguetá no Couto Pereira pela última rodada da Série B. O Curitiba não só caprichou nos gols, fez 4, mas também nas comemorações. Bill fez o primeiro com esse chute rasteiro e imitou um búfalo. Jonas marcou o segundo de cabeça e fez a dancinha do Tchubirabiron, já em ritmo de carnaval. Não, vai dizer que você não conhece o Tchubirabiron. Olha, subir! Olha pra frente, segura a cabeça, Tchubirabiron. Tchubirabiron, yeah. Olha pra frente, segura a cabeça, Tchubirabiron. Os jogadores do Curitiba queriam mostrar que são bons de remeleixo e de bola. Davi fez de cabeça 3-0 depois do cruzamento de Eltinho. O argentino Nieto diminuiu para o Atlético Paranaense também de cabeça. E esse foi o 1000º gol da história do clássico. Nieto fez mais um para o Furacão depois da cobrança de escanteio. E Davi fechou a goleada com um chute forte. Final, Curitiba campeão do primeiro turno, 4, Atlético Paranaense 2. Wilson, a gente viu, né, essa campanha brilhante do Curitiba na Série B e ganhando também o primeiro turno do Paranaense com autoridade. Eu queria remeter um pouco a essa Série B, né, o Curitiba campeão da Série B jogando apenas 9 partidas em Curitiba. Teve aquele episódio de torcida no jogo com o Fluminense no final da Série A 2009, que o Curitiba foi rebaixado. Curitiba perdeu 10 mandos de campo, né? Eu diria que, para mim, foi a punição mais dura que eu já vi no futebol brasileiro, na história do futebol brasileiro, um clube perder 10 mandos de campo. Jorge, desculpe, 30? Na verdade, inicialmente foram 30 jogos. 30 jogos, mas acabou ficando em 10 jogos, jogando em Santa Catarina, em Joinville, né? Perdendo esses mandos. Quer dizer, teria 19 jogos em casa, jogou apenas 9. E ainda ganhou a Série B. Como é que foi essa retomada do Curitiba? Olha, vamos remeter um pouquinho ao episódio lamentável do dia 6 de dezembro de 2009. Pessoalmente, eu nunca pretendi entrar em futebol. Sou um apaixonado pelo futebol, fui um jogador medíocre, né? Que, aliás, foi a sorte não ter continuado, embora hoje eu vejo alguns zagueiros aí que às vezes me dá vontade de voltar ao tempo, né? Mas realmente o meu passado como jogador de futebol foi muito medíocre.
E eu sempre fui um torcedor apaixonado pelo Curitiba. E em dezembro, lamentavelmente, eu estava no estádio quando aconteceram todos aqueles episódios lamentáveis. E na ida para minha casa, eu praticamente esqueci que eu estava com o meu carro, fui a pé até minha casa. E eu pensei de como a gente poderia montar um grupo vencedor com o Curitiba para que a gente saísse daquela situação. Havia consequências que, na minha visão ali como advogado, que eu imaginava que seriam duríssimas. A primeira delas era a interdição do estádio, que aconteceu no dia seguinte. A segunda é a punição do julgamento, que eu sempre imaginei que seria muito forte, como foi. Foi a mais pesada do futebol brasileiro. E mundial, eu acredito, só o Liverpool teve uma punição maior daquele episódio, daquelas mortes que aconteceram naquela agressão que... Isso, né? 85, suspensão dos clubes ingleses. Exatamente. E nesse episódio de consequências e com a situação do clube na Série B, eu vi o futuro muito negro para o clube e para a sua torcida, porque a autoestima, evidentemente, depois daquele episódio, diga-se de passagem que foram um número de 100 torcedores que invadiu o campo, não é a torcida do Curitiba, nunca foi a verdadeira torcida do Curitiba, foram marginais, travestidos de torcedores que destruíram o patrimônio do Curitiba, a imagem do Curitiba, e nós tínhamos que achar uma solução. 3 dias depois eu fiz uma reunião na minha casa e reuni 27 empresários e discutimos muito a respeito do clube. E foi-me dada a responsabilidade de montar uma diretoria, que eram 9 membros, e dentro dessa responsabilidade nós tínhamos que encontrar pessoas que estavam engajadas num projeto, num planejamento que nós imaginávamos que seria a única solução para o clube. E ali nasceu, segundo o Howard, que é um grande colunista, mora em Porto Alegre, ali nasceu a refundação do Curitiba. Não foi a reconstrução, foi a refundação. Você não tinha experiência alguma de futebol antes, né? Não. Eu sou executivo do mercado financeiro, trabalhei numa multinacional há muitos anos, trabalhei 28 anos numa multinacional, fui presidente executivo dessa multinacional e sou professor de gestão empresarial, coaching de executivos, e imaginei que poderia, com a minha experiência de gestor, trazer uma filosofia diferente ao futebol. Não conhecia o futebol, talvez por isso que fiz essa loucura. No primeiro momento eu acho que foi uma loucura. Contestado primeiro pela minha esposa, meus filhos, mas depois eles abraçaram o projeto, como tudo que fiz na minha vida, a minha família sempre esteve ao meu lado, né? Isso é muito importante. Eles me apoiaram muito e essa foi um dos fatores positivos. Mas aí, depois dessa reunião, a próxima reunião, apareceram 3 executivos apenas. E 27, só 3 voltaram? Só 3 voltaram e acharam que era uma loucura, que não ia dar certo. E aí eu usei o poder imperativo da amizade com alguns executivos e falei, você vai ser meu diretor, você vai... E começamos a conversar, um grupo, inicialmente o Pedroso, o Macedo e eu, depois o presidente Jair Cirino, que fizeram uma injustiça muito grande com ele, torcida organizada, ele teve que ficar 30 dias fora da casa, foi ameaçado. O grupo achou que ele devia ser reconduzido à presidência, porque era uma forma dele sair por cima de uma situação que ele não era o único culpado da situação que aconteceu. E nós ficamos como vice-presidente executivo, mas com a responsabilidade da gestão. Isso foi acordado entre os 9 membros, de que nós seríamos o responsável pela execução desse projeto. Deixei todos os meus afazeres, empresas, tudo, e assumi full-time Curitiba. E focamos 4 pontos básicos. O primeiro deles, que era fundamental, era a manutenção da comissão técnica. Eu entendi que o Ney Franco era um profissional extremamente competente, com toda a sua comissão técnica, e o Felipe Ximenes era o principal executivo que poderia nos ajudar naquele momento do processo. O segundo
era a questão da infraestrutura do estádio. O estádio estava destruído. Nós tínhamos interditado, nós tínhamos que recuperar essa infraestrutura toda e começamos a trabalhar na recuperação do estádio. O terceiro item era buscar fontes de receita, porque nós não tínhamos fonte nenhuma de receita e o clube devia, quando assumimos a diretoria, 30 milhões de reais de dívida vencida. Era o déficit projetado que nós tínhamos. Evidentemente, equilibrar o conceito de despesa com receita, o que em futebol é um negócio muito complicado, porque todo mundo faz a despesa para depois buscar a receita, né? E nós tínhamos que avaliar isso para buscar a receita, para compatibilizar um prejuízo que já estava lá, que era 30 milhões. E, por último, resgatar a autoestima, não só da nossa torcida, porque o dano, ele tinha um mensurado, que era o prejuízo financeiro, era a perda de mando, era a interdição do estádio, e outro, o imensurável. E o que é o imensurável? É a imagem de um clube centenário que foi para o mundo inteiro como um clube agressor, violento, de uma cidade violenta, o que não era verdade. Então, esses 4 pontos básicos nós começamos a trabalhar. Criamos um comitê que eu chamo comitê de crise, que esse comitê funcionou durante 4 meses, full time, avaliando todas as dificuldades, estruturando o planejamento, e foi da onde saiu o projeto do Curitiba para os próximos 5 anos. Foi assim que nós iniciamos a recuperação, fomos campeão paranaense. 2010? 2010. Fomos campeão dos amadores na Taça Belo Horizonte, que foi inédito no clube. Nunca o clube tinha conquistado um título na categoria de base. E fomos campeões brasileiros da Série B, jogando em Joinville 10 partidas, sem contar que jogamos 5 no Campeonato Paranaense fora de casa. Jogamos em Paranaguá, 2 jogos em Curitiba, no campo do Paraná Clube. Enquanto reformávamos arrumávamos o estádio, o Couto Pereira, para poder ser liberado para jogos. E eu diria que o ano 2010 foi um ano de sucesso, porque tudo que nós disputamos, nós ganhamos, né? Evidentemente que esse é o início de um trabalho, é muito pouco ainda. O planejamento são 5 anos e nós temos uma determinação de que esse planejamento tem que continuar, porque só assim o clube vai conseguir estabilizar nos próximos 2 anos, este ano e o ano que vem, para depois sim criar um orçamento extremamente compatível com a grandeza do clube, para nós estarmos entre os maiores clubes do Brasil, disputando títulos. Evidentemente, se vai ser campeão ou não, o futebol é imponderável, mas com estrutura para disputar títulos. Esse é o grande objetivo desse planejamento que nós estamos trabalhando no Curitiba.